Possivelmente você já tenha ouvido falar sobre isso. Mas é como lidar com as dívidas numa ótica diferente. Sim, de uma ótica através do prisma bíblico. O que a Bíblia tem a nos ensinar? O que ela nos traz de ensinamentos em relação ao trato das dívidas, da situação financeira de cada um. Nós vamos falar hoje sobre as 7 orientações que a Bíblia traz. E que possivelmente, independente de você ser cristão ou não, são ensinamentos que são importantíssimos. E eu espero que você fique até o final do vídeo para que você também possa entender um pouco mais sobre como a Bíblia pode nos instruir e nos ajudar com relação às finanças e principalmente se você está endividado a sair das dívidas. Eu sou o Jaime Cristófori e estou aqui mais uma vez trazendo outro vídeo explicativo. A gente sempre tem trazido aqui no canal vídeos falando sobre finanças, família, espiritualidade e espero poder contribuir com aquilo que você busca através desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê um joinha, compartilhe, faça o seu comentário aqui para que a gente possa chegar a mais pessoas e estar ajudando outras pessoas que estão passando por dificuldades, sejam elas de ordem pessoal, financeira. Nós estamos aqui para contribuir. Bem, nós estamos falando aqui das questões sabedoria bíblica. O que a sabedoria bíblica tem a ver com dívida? Eu quero só passar uma orientação para você em relação a isso. Olha só o quanto, né, eu tenho algumas anotações aqui, o quanto o dinheiro está atrelado aos ensinamentos que constam na Bíblia. Só falando de dinheiro, são mais de 2.350 versículos que constam na Bíblia. Jesus, das 38 parábolas que ele menciona, 16 delas falam sobre dinheiro ou sobre posses. Ele dá instrução de como lidar com isso. Claro que pode ser interpretadas por várias óticas, mas ele traz isso. Só no livro de Provérbios são mais de 100 passagens. O livro de Provérbios é um livro escrito por Salomão, né? E ele fala muito sobre posses, sobre dinheiro. Com isso, o que a gente entende que a Bíblia nos traz? Ela nos traz várias orientações, traz sabedoria de como realmente a gente vai lidar com isso, né? Ela traz situações que eu mencionei aqui. Por exemplo, ó, questões de ansiedade, de sentimentos, de medo, de tristeza, né? O que pode causar em nossa vida, né? E esses versículos que eu vou estar passando aqui, ó, são mencionados e impactam em algum ponto da nossa vida. Vamos ao primeiro aqui, tá bom? Com relação ao perigo das dívidas. E ele fala da prudência que a gente tem. Então, ou seja, nós estamos endividados, qual é o perigo para a nossa dívida? E nós devemos ter prudência. No livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 7, Salomão fala: o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Esse versículo nos traz esse ensinamento do cuidado que nós temos que ter. É claro que se a gente chegou até um ponto de estar endividado, se você está endividado, você já passou por isso. E hoje você está tomando consciência de algum erro, de algum equívoco que você cometeu, assim como eu cometi, e isso é uma falha. Tá? Foi um erro no processo e há como consertar. Então que a gente tem que ter esse cuidado, né? Que quando a gente tem a prudência em lidar com os recursos financeiros, nós não nos tornamos escravos de quem nos empresta. Quando nós estamos endividados, nós nos tornamos escravos daquele que é o credor dos recursos que nós temos. Possivelmente você está se sentindo nessa situação justamente por quê? Né? Porque você está com um problema financeiro e o credor está toda hora cobrando de você. Então a gente passa a ser escravo e não é isso que a gente quer ser. Nós queremos ser livres. E para a gente ser livre, a gente tem que se livrar das dívidas. A segunda sabedoria que eu quero mencionar, né, é que a gente tem que confiar em Deus. É colocar realmente na dependência de Deus. E aí nós vamos ver aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, qual é a instrução que ele nos dá
para lidar com a situação. Então é sobre a confiança que nós temos que ter em Deus para suprir as nossas necessidades. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. Então, ou seja, é saber que, claro, nós temos uma dependência, nós precisamos ter uma dependência de Deus também. E confiar que Ele vai suprir as nossas necessidades. É óbvio que tem que ter a nossa parte também, porque o que a gente tem visto é que há muitas pessoas têm colocado assim, mas eu tenho colocado na mão de Deus. Só que tem colocado na mão de Deus uma parte e não tem feito a sua parte. É necessário que a gente faça a nossa parte também. Então, aqui, né, quando Paulo escreve essa carta aqui, ele dá essa instrução, ó, coloque, confie em Deus. Deus vai prover você. Coloque nas mãos dele, né, que as promessas dele, se ele prometeu algo para você, vai ser cumprida. Quando? No tempo de Deus também. Né? Porque às vezes a gente quer que seja cumprido no nosso tempo, a gente fazendo as coisas erradas, a gente não cumprindo o que tem que ser feito e da forma correta, e a gente quer que as coisas aconteçam rapidamente. Não, é na forma e no tempo de Deus. 3. Entregue as suas preocupações a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. O que acontece? A nossa ansiedade, os medos, as questões emocionais, elas são muito impactadas quando no problema financeiro. E aí nós temos que entregar na mão de Deus para que Ele cuide desse lado nosso também. Entregamos o nosso lado espiritual que vai automaticamente ajudar a cuidar do emocional. E lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele nos dá essa instrução. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então, esse versículo ele nos incentiva a confiar e entregar nossas preocupações a Deus realmente, né? Porque Ele se importa com nós e Ele cuida de nós. E é claro que aqui, como eu comentei no caso anterior, nós temos que fazer a nossa parte. Há necessidade de que a gente faça a nossa parte. Porque às vezes a gente diz que confia em Deus, a gente entrega, mas a gente quer pegar de volta e age no instinto, ou age para agradar alguém. Né? Nós não nos colocamos realmente diante de Deus e entregamos para Ele. E aí cabe sempre fazer a nossa parte. O que nós vamos fazer para que isso possa acontecer? Eu tenho um vídeo até que eu falo mais sobre essa questão da saúde mental, da saúde física, da saúde espiritual. Vou deixar na descrição aí, depois você pode acessar e entender um pouquinho mais como você vai criar essa relação com Deus, de criar essa intimidade e colocar diante dele. Vamos na sequência aqui. Olha só, planejamento e responsabilidade, né, financeira. A Bíblia sim, a Bíblia nos instrui sobre planejamento e responsabilidade financeira. O que diz aqui em Provérbios capítulo 21, versículo 5? Aqui Salomão, né? Salomão dá a instrução. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Esse versículo nos dá o entendimento da necessidade e do cuidado com o planejamento que a gente tem que ter, né? Da prudência nas tomadas de decisões. O que leva ao endividamento, a maioria das vezes, é a falta de planejamento. Ou um planejamento que quando a gente faz e não cumpre, ou um planejamento que a gente faz que a gente extrapola ele. Sempre muito confiante, às vezes não baseado numa realidade. Por isso que ele fala da prudência, de a gente ter o cuidado, de ter essa prudência, de ver se isso realmente é coerente, se os dados, se aquilo que eu planejei realmente é coerente, é possível. Porque a gente sempre conta com algo que vai acontecer lá na frente, mas só que lá na frente existem vários fatores que podem impedir de que aquilo aconteça. E aí, você está preparado para isso? Então, os planos bem elaborados levam à fartura. Então, quando a gente faz um plano, cuida, segue, esse plano seja bem elaborado, leva à fartura. Mas o apressado, ele
acaba na miséria. Por quê? A maioria das vezes o apressado hoje, com tantas coisas que temos, né, a gente quer cortar caminho. Não, eu vou por aqui que é mais rápido, eu vou por aqui porque eu vou ganhar mais, eu vou comprar isso aqui porque isso aqui dá dinheiro, porque o fulano de tal está fazendo e está dando certo, vai funcionar para ele, funciona para mim também. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Você é expert naquilo, você tem conhecimento, você tem sabedoria para lidar com isso, sem contar todas as outras situações que podem acontecer. Vamos ao próximo aqui, o 5, né? Contentamento sempre. Filipenses 4, do versículo 12 ao 13. Novamente aqui uma instrução de Paulo, né, ao povo de Filipos. Ele diz o seguinte: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Sejam bem alimentados, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo coloca aqui, né? Que mesmo em situações de dificuldades, por vezes a gente tem que se contentar. Se contentar aqui, eu entendo que não é você ficar parado, mas sim é entender o processo, porque você está num momento de passar por um processo de reconstrução, de melhoria, e você não tentar fazer algo que você não está capacitado nesse momento para fazer, para querer agradar alguém, para querer mostrar para alguém, para querer ter um status, e que isso te leve a situações muito piores. Porque, além da questão financeira que agrava, tem a questão emocional que abala grandemente. Inclusive, não só a tua, mas sim de você e sua família. Então, Paulo dá isso, ó, fique contente com aquilo que você está. Vai ter um momento que você vai estar tendo o básico, ou nem o básico, quem sabe, mas se contente com isso. Porque é um processo que você está passando, é um processo de amadurecimento, que é para você poder sair disso. Tá? Ele não está dizendo que você tem que ficar parado, estagnado aqui, não. Mas muito pelo contrário, que é um processo que você tem que ter de amadurecimento, de se contentar com isso e buscar com essas dificuldades você crescer e sair dessa situação. E esse é um processo que eu estou compartilhando contigo, que eu passei também. A minha família passou por isso. Por isso estou compartilhando com você que é possível sim estar contente com aquilo que você tem, que é o mínimo necessário, quem sabe às vezes também o mínimo, por isso também passei por isso. E entendi que era o processo para que a gente pudesse sair de toda a situação. Vamos na sequência aqui. Buscar a paz de Deus. Novamente aqui Paulo dando uma instrução ao povo de Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Então vamos pegar aqui, buscar a paz de Deus. Então ele fala aqui sobre a importância de buscar a paz de Deus. Como eu comentei, eu tenho um vídeo onde eu falo mais sobre essa questão, porque eu vejo que antes de qualquer situação, se você não estiver bem espiritualmente e emocionalmente, e questão de saúde, você não consegue sair. Então, a importância de estar buscando a paz de Deus. Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós somos gratos, quando nós praticamos a oração e nós somos gratos e buscamos encontrar a paz interior através da paz de Deus, né? Isso acaba, o que acontece? Fortalecendo a nossa fé. À medida que a nossa fé é fortalecida, todas as situações que estão ao redor, elas se tornam mais fáceis de serem superadas. Por quê? A fé nos faz se fortalecer para vencer as dificuldades. Né? Então, como é que eu vou vencer uma ansiedade? Como é que eu vou vencer um medo? Como é que eu vou vencer uma situação de uma contenda familiar se eu estou enfraquecido emocionalmente e espiritualmente? E a fé nos faz nos dá força de que isso é possível superar. Através
desse entendimento que é possível superar e que você vai sair disso, as coisas começam, Deus começa a convergir e trazer essa paz no seu coração e junto as coisas começam a acontecer, é claro, sempre porque você também está tomando atitudes e ações para que elas aconteçam. Vamos lá, no 7º, provisão de Deus e o cuidado de Deus, né? Então, ou seja, aqui no 7, né, que Deus vai prover. Vai prover. Em Mateus 6, versículos 31 a 34, qual é a instrução aqui? Aqui foi Jesus que falou e Mateus que escreveu, né? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, que quando nós buscamos aqui a provisão de Deus e o cuidado de Deus, quando a gente andar no caminho certo, as demais coisas elas vão acontecendo ao natural. As demais coisas vão ser acrescentadas. E esse entendimento que na maioria das vezes nós não entendemos. Nós normalmente o que a gente faz é tentar resolver do nosso jeito, da nossa forma, para que acreditar que Deus vai fazer um milagre em nossa vida, né? Mas nós deixamos ele de lado, né? E não esperamos a provisão dele, não buscamos o cuidado dele e fizemos as coisas que tem que ser feitas para ele e as outras coisas depois vão ser acrescentadas. Eu sei que é difícil, mas só quem passou por isso, quem viveu essa experiência sabe sim que é possível e que isso acontece. Então, Jesus nos ensina que é colocar nele, em Deus, a confiança, né? E buscar o reino de Deus em primeiro lugar, confiando nele, que ele cuidará das nossas necessidades. Quando você passar por isso e ter esse cuidado de colocar, você pode ter certeza que você vai perceber que as coisas vão acontecer. Então assim, ó, isso aqui, eu tenho um outro vídeo onde eu falo mais, é até sobre um livro, dos 8 princípios de Deus para lidar com as finanças. Vou deixar na descrição o link também e no comentário fixado, onde você pode acessar. Tem os outros livros também, um livro que eu recomendo ler, vai estar aqui também na descrição, que você pode estar acessando lá e quiser ler, que ele fala muito quais os ensinamentos bíblicos que nós podemos ter para a nossa vida financeira, para sair das dívidas, para lidar no nosso dia a dia, através dos ensinamentos bíblicos. Então, se você gostou desse vídeo, se te ajudou em alguma coisa, dá o joinha, compartilhe, comente, para que a gente possa estar chegando até mais pessoas. Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.